Gente, os parâmetros parietais. Quem vê cara não vê coração. Quem vê cara vê coração. Nós vamos falar desse livro agora. E o autor desse livro é o Antônio. É Antônio, né? Sim. Mais conhecido como Antônio. Antônio Aparecido. Tá. Antônio, vem cá, conta pra gente. Esse livro que você está lançando, do que se trata? Sobre fisiognomia. Fisio o quê? Fisiognomia. O que é fisiognomia? Fisiognomia é a adivinhação de comportamento das pessoas através do formato do rosto. Ah, você vê o rosto da pessoa, você já adivinha como que ela é. Exatamente. Pelo menos alguma coisa chegar bastante próximo disso é a ideia. Mas esse livro aqui, ele é uma história ou ele é um livro técnico que explica essa fisiognomia? Esse livro, ele é um livro teórico, que ele tem toda uma teoria, teve uma pesquisa por trás. Eu contei não só com a minha pesquisa, mas como de alguns colegas, tipo, de vários países que trabalham com isso, como Escócia, a gente trocava e-mails a respeito disso. Não é uma especulação nenhuma, é uma coisa bastante estudada. É uma ciência, então, fisiognomia. Ela não é muito benquista hoje em dia, porque muitas pessoas hoje em dia consideram isso como forma de racismo, como forma de preconceito, porque você produz o comportamento de uma pessoa. Se esse comportamento não é um comportamento, digamos, tão bom, tão legal, você acaba taxando uma pessoa, classificando. Isso não é a ideia do livro. A ideia não é causar, apesar do livro ser bastante polêmico. Mas o livro aqui ele dá um conceito dessa fisiognomia. Mas eu não respondi a pergunta, na verdade. Ele não é só teórico, porque iria ficar uma coisa muito chata para o público em geral ler, não só acadêmico. Então o livro, na verdade, ele é um livro que tem uma ficção por trás. Tem uma história. Então basicamente é assim. Uma adolescente de 13 anos, que é a idade onde a gente os hormônios começam a se liberar, começa a realmente aparecer o comportamento. Uma adolescente esquizofrênica, de 13 anos, tudo que ela vê, ela coloca num diário dela. Ela começa a conotar, perceber seus coleguinhas de classe, o comportamento de cada um e vai colocando no diário. Todo mundo começa a achar estranho isso, porque não é uma coisa natural de uma menina de 13 anos escrever num diário. E aí a história acaba migrando para um hospital psiquiátrico, onde ela vai conhecer um outro paciente, que é uma grande surpresa para quem está lendo. Então eu só digo a pessoa, a ficção ela é muito legal porque é um formato de ficção que ainda não foi feito na história da... E junto com essa história você passa esses conceitos da fisiognomia. Teóricos, fisiognomicos, comportamentais. E quem estuda fisiognomia é fisiognomista, ou fisiognomio. Não, na verdade quem estuda a fisiognomia seria fisionomista, mas eu, por exemplo, estudei ciências sociais, então o que acontece? Não é área médica, não é área da psicologia, nada assim? É muito próximo à psicologia, mas não é reconhecido pela psicologia. Ele é muito mais próximo também da antropologia comportamental, que é essa área que eu gosto de estudar. Então, para não complicar, ele é mais ou menos, ele é da área... digamos, psicoantropológica, vamos dizer assim, um termo mais técnico, né? Gente, não estou entendendo nada, psico daqui, antropológico. Resumindo a história é o seguinte, para a gente entender, vamos simplificar. O livro tem uma historinha e junto com a história a ficção que tem no livro, você passa o conceito do fisiognomia. Ele não é um livro chato, difícil de ler. A linguagem dele excelente, você vai se divertir com a história, vai se entreter falando melhor e junto vai aprender esse conceito. E você vai fazer parte do livro. E para entender... Você vai entrar na história. E vamos entender... Como vou entrar na história? É um atrativo. Então tem que ler o livro para entender. Eu estou deixando o link aqui, se você quiser comprar o livro, tem maiores informações, que a gente está deixando aqui para ter maiores informações. Mas só para a gente entender, vamos falar um pouquinho da fisiognomia. Qual seria um conceito básico, alguma coisa para a gente passar? Tem distância dos olhos, tamanho do nariz, o que a gente pode entender disso daí? Por exemplo, você vai analisar uma pessoa, você não pode fazer isso aqui, ó. Você está de óculos, você está por exemplo, uma mulher maquiada em excesso. Você não pode analisar com a maquiagem nem com óculos. Isso, não pode. Uma coisa que nós criticamos muito é negócio de tirar a sobrancelha. Porque isso atrapalha muito
a análise parietal, ou seja, do rosto, os parâmetros parietais. Mas isso que você compara pra gente entender. Você vai comparar a distância dos olhos, tem umas medições não é assim? É formato dos olhos, nariz e boca. Explicando, o formato dos olhos é referente ao comportamento pessoal. Ou seja, aquilo que a gente é mesmo. Aquilo que a gente apaga a luz, vai dormir, se deita. Sem fingir nada pra ninguém. O do nariz é o comportamento social, formato do nariz. Ou seja, aquilo que nós somos perante os outros. E o da boca é o comportamento sexual. Então, através desses parâmetros parietais, parâmetros faciais, que seriam na verdade, você pode ter uma base, por exemplo, até da homossexualidade. Por isso foi controverso e polêmico o livro. Mas vem cá, pelo que você está falando, você faz uma análise da pessoa hoje, depois vai lá, 18, 20 anos que forma o corpo assim, depois disso você está me falando que a pessoa pro resto da vida vai ter o mesmo comportamento, porque o rosto não muda muito, não. Ou tem mudança? Como que funciona isso? Não tem mudança. Se você nasceu com aquele rosto, é aquele comportamento que você vai ter. Se você fizer uma cirurgia plástica, que a gente condena muito, do ponto de vista, né, não do ponto de vista estético, do ponto de vista fisiognômico, porque você vai ter sempre o mesmo rosto. Então as rugas, os problemas que você acarretar são apenas problemas de pele. Mas então vocês não acreditam em mudança de comportamento? Se a pessoa tem um comportamento, ou seria uma maquiagem que a pessoa consegue fazer, mas no fundo a pessoa é daquele jeito e não tem jeito. Na verdade, se for falar no vulgar, seria o pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, ou o pau... Né, na verdade, é isso que vocês vão por aí, então. Só que, eu repito, a intenção nossa não é taxar, nem fazer uma classificação exclusiva de nenhum tipo. É apenas colocar para essa ciência, que é uma ciência que foi há muito tempo negada, perseguida até pela Idade Média, pela Inquisição, e que hoje... De quando que vem a fisiognomia? Já querendo cortar, já cortei ele mesmo. Mas vamos lá. De quando que vem? Da onde que surgiu a fisiognomia? Você tem noção disso aí? A fisiognomia surgiu nos períodos pós-medievais, na verdade, né? Que quando já existia esse tipo de comportamento, aí com o passar dos anos, isso foi sendo reprimido. Por exemplo, o fisiognomista Franz Gall, que ele é citado aqui até no livro, mas de outra forma. Ele previa o comportamento das pessoas, predizia o comportamento das pessoas através do formato do crânio. Essa teoria ela foi mais tarde refugada. Por quê? Porque não tinha lógica, porque o crânio não tinha como o crânio mudar de formato uma vez que o crânio é fechado. Mas esse tipo de estudo dele serviu de base, do Franz Gall, para que todas as pessoas ligadas a essa área pudessem fazer esse tipo de comportamento. Então aqui no Brasil é uma ciência bastante pouco conhecida, né? Mas o formato do rosto é o principal, na verdade, não é o formato do crânio. Comportamentos de roubo, o Franz Gall previa com o formato do crânio. Do crânio? Pelo crânio ele já sabia se o cara era bandido ou não? Exatamente. Agora com esse estudo aqui a gente pode dizer, por exemplo, comportamento, egoísmo sexual, formato da boca, teimosia, Teimosia, por exemplo, o cara é teimoso. Qual que é o formato? O formato do quê? É o nariz grande, na verdade, e o nariz com aquela protuberância na frente. É aquele nariz que faz aquele nariz de papagaio que a gente chama aqui no vulgar no livro, mas tem termos teóricos para explicar. E esse daí é o teimoso? É o teimoso, é uma pessoa que não muda a sua opinião, tem o formato de boca grossa, que é referente à volúpia sexual, ou seja, se você é uma pessoa, digamos, que gosta muito ativo sexualmente, você tem a boca um pouco mais grossa, você tem um formato específico para cada coisa. E tem a homossexualidade, que foi bastante combatido até, mas a gente não faz nenhuma apologia, nenhuma restrição. Isso daí tem muita pesquisa assim para comparar as bocas e ver o comportamento assim, foi feito exaustivamente. Só eu, como pesquisador, fazendo a pesquisa, eu fiz mais de 2.000 análises aqui na região e fora as análises na internet, que a gente submete as pessoas e coloca todos os textos, lógico que com o aval das pessoas, porque é um estudo. Fora os colegas que a gente tem na Escócia, que a gente tem no Reino Unido, que trocam mensagem, a gente troca muita mensagem, a gente chega a conclusivos que realmente deixam a gente estarrecido com a... Então, resumindo, pelo fisiognomia,
pelo fisiognomista, se a pessoa está procurando um parceiro ou parceira. Ele entra na internet, aqueles sites que tem a foto. Pela foto já dá para ter uma noção, se não tiver com muita maquiagem, com óculos assim, você consegue ter uma boa noção do comportamento da pessoa. E se você dá consultoria nesse ramo, por exemplo, se a pessoa está querendo saber, fala, dá para você fazer uma análise, ou empresas chegam, a empresa acho que não pode nem, acho que é legal, se eu não me engano, contratar por uma análise dessa, né? Porque ele pode demitir um funcionário por uma causa dessa e aí iriam julgar o livro preconceituoso, não é essa a ideia. Entendeu? Mas isso é proibido, se eu não me engano, por lei. Você, até com fazer contratar que você está segregando, né? Não pode. Seria preconceito, na verdade. Nem racismo, é preconceito. Mas é o seguinte, eu não faço esse tipo de consultoria porque eu estou envolvido em outros projetos também, não sobra muito tempo assim. Eu adoro fazer isso, eu gosto. Para amigos, a gente me perguntam muito, isso a gente faz em off, como se diz, né? Mas eu não faço não ganho com isso, com fazer consultoria, mas é uma coisa muito prazerosa. Então, gente, ó, fica a dica aí, o link tá aí. O livro Os Parâmetros Parietais. Quem vê cara vê coração. O link nós estamos deixando aí. Só um adendozinho. O livro também foi bastante combatido a respeito da semelhança entre gêmeos, ou seja, os gêmeos não são gêmeos na verdade. É a impressão subjetiva do rosto que nós temos dele que faz parecer que eles são gêmeos. Quando você vai analisar se os gêmeos são idênticos e comportamentos diferentes, como que você explica isso? Por quê? Por falar, vocês são iguais, por que existe isso? Tem um capítulo específico a respeito disso. Mas os gêmeos não são idênticos ao formato do rosto. Não tem nenhum gêmeo que ele é parecido. É uma armadilha, como se diz isso. Ele não vocês conseguem ver diferenças que a olho nu, vamos falar assim, não consegue ver. E outro fatorzinho também, síndrome de Down e etnia japonesa, etnia mongol, raça mongol. Isso foi bastante combatido no livro, porque disseram, você tem alguma coisa que você acha? Não, os japoneses que leram o livro, os japoneses amigos meus que leram o livro, acharam muito interessante essa parte, porque a gente faz uma caracterização de que a síndrome de Down ela tem origem, muita semelhança em formatos de rosto mongóis. O que são formatos de rosto mongóis? São formatos de rosto de japoneses, chineses, tailandeses, essas raças asiáticas. Isso não quer dizer que os japoneses são propensos à síndrome de Down, mas sim com algumas misturas raciais que ocorreram, principalmente. Então a etnia, a raça mongol, ela explica por que ela gera esse tipo de tendência ao filho ter a síndrome de Down. Isso daí tá tudo explicado aqui no livro. Tá tudo explicado no livro. Então, gente, quiser matar a curiosidade, dá uma olhadinha no livro, compra o livro pela internet e vende, né? Pela internet e pela editora Protesto. O link eu deixei aqui, quem quiser mais informações. Aí você vai em livraria, né, no link livraria e procura os lançamentos, vai aparecer vários lançamentos, aí você vê o livrinho lilás, é inconfundível, na verdade. Vou te esperar na minha humilde residência pra poder ver o Zé Marô. Zé Marô,